Você acorda, olha o celular, vai para o trabalho, volta para casa e repete tudo. E lá no fundo uma voz quietinha pergunta: é só isso mesmo? Você não é ingrato. Você só está desconectado. Desconectado de algo essencial. Algo antigo. Algo que dava sentido, até para os menores gestos. E num mundo obcecado por progresso, a gente esqueceu da única coisa que a alma realmente precisa: propósito. James Hillman já previa isso. E o que ele disse pode te ajudar a lembrar do que você realmente veio fazer aqui. O mito do progresso e a alma esquecida. A gente vive na era do mais produtividade, mais dados, mais metas. Mas, nos momentos de silêncio, tarde da noite ou cedo pela manhã, muita gente sente aquele vazio ecoando lá dentro. Não é exatamente depressão, também não é só cansaço. É algo mais sutil. Uma desconexão lenta com o que tem sentido. É estranho, né? A vida moderna resolveu um monte de coisa. Vivemos mais, temos mais conforto, mais acesso. E ainda assim, você está ali no sofá rolando a tela sem parar e se perguntando por que nada mais parece sagrado. James Hillman chamava isso de achatamento da alma. Quando tudo vira função, performance e produtividade, alguma coisa essencial se perde. E essa coisa é o propósito. Mas não aquele que a gente vê nas listas de tarefas ou nos posts do LinkedIn. Hillman não estava interessado nisso. Ele acreditava que cada pessoa nasce com uma imagem, uma espécie de chamado único, um fio invisível que puxa a gente para aquilo que viemos ser. Só que a cultura moderna ensina a ignorar essa voz. A gente aprende a correr atrás de sucesso, de aprovação, de performance. A pergunta de Hillman não era: o que você quer fazer da vida? Era algo muito mais profundo. O que sua alma quer de você? E aqui está a parte difícil. A maioria das pessoas nunca para se perguntar isso. A gente entra em carreiras, segue roteiros prontos, confunde sucesso com sentido e, aos poucos, o propósito vira performance. O mito do progresso toma o lugar do mito da alma. Hillman via isso como a ferida principal do nosso tempo. Ele dizia que propósito não é algo que a gente cria, é algo que a gente lembra. E ao esquecer disso, a gente esquece de nós mesmos. Carl Jung falava de algo parecido, chamava de individuação. O processo de se tornar quem você é de verdade, além das máscaras que aprendeu a usar para sobreviver. Mas Hillman trouxe algo essencial. Esse chamado, esse propósito, nem sempre faz sentido. Às vezes ele é ilógico, simbólico, até mítico. Ele falava da teoria da bolota, a ideia de que, assim como o carvalho nasce de uma bolota, cada pessoa nasce com uma semente do que veio ser. Essa semente carrega um estilo, um símbolo, um daimon, uma força que guia a alma. E esse daimon não liga para o seu currículo, ele só liga para a sua verdade. Então a pergunta real é: você está vivendo o seu próprio mito ou o de outra pessoa? Se você já sentiu que falta alguma coisa, mesmo quando tudo parece certo por fora, talvez seja o seu daimon sussurrando aí dentro. E na próxima parte, a gente vai entender como a vida moderna corta esse canal com a alma e o que, segundo Hillman, a gente precisa recuperar para se sentir realmente vivo de novo. Como a vida moderna silencia a alma. Num mundo obcecado por produtividade, o propósito virou performance disfarçada. Desde cedo, ensinam a gente a fazer as perguntas erradas. Como posso ser útil? Qual trabalho dá mais futuro? Como me encaixo? Mas Hillman diria, essas não são perguntas da alma, são perguntas do sistema. A vida moderna treina a gente para trocar profundidade por pressa, curiosidade por certeza, mistério por números. Pensa aí, quando foi a última vez que te incentivaram a descobrir quem você é de verdade, sem ter que monetizar, rotular ou justificar isso? Na escola, a gente aprende a passar nas provas. No trabalho, a entregar resultados. Na vida, a parecer feliz. Mas o propósito não mora nas aparências. Hillman alertava que a vida moderna criou uma patologia do literal, uma cultura que desconfia do simbólico, do poético, da voz interior. E aí,
A alma, essa parte da gente que sente, sonha e lembra, é silenciada. Você acorda, trabalha, entrega, e ainda assim uma parte sua vai se afastando, dia após dia. E não é culpa sua. É o jeito como o sistema foi feito. Somos educados para agradar por fora, mesmo que custe caro por dentro. Você é elogiado por ser eficiente, não por ser verdadeiro, por produzir, não por se transformar. E é aí que a alma começa a sumir. Ela recua, não por fraqueza, mas porque o ambiente parou de falar a língua dela. Hillman dizia que quando ignoramos a alma, os sintomas aparecem. Não só ansiedade ou depressão, mas uma apatia existencial. Você começa a viver a vida de outra pessoa. Esquece por que começou. Para de sonhar. Até os seus objetivos parecem vazios. Isso é o que Hillman chamava de perda da alma. Não um colapso dramático, mas um esquecimento lento de quem você realmente é. E isso se esconde atrás de frases como: não sei mais o que eu quero, me sinto vazio, conquistei tudo, mas ainda tô perdido. Já disse isso para você mesmo alguma vez? Isso não é fracasso, é a sua alma batendo na porta. E aqui vai algo ainda mais importante. Para Hillman, os sintomas não são o problema, eles são a mensagem, são a forma da sua alma dizer: tá faltando algo essencial e é hora de voltar. Mas voltar para onde? Pro mito esquecido, pro sonho antigo, pro daimon, esse guia interno que nunca te abandonou. A gente vai ver como Hillman acreditava que você pode voltar a escutar sua alma e como se reconectar com seu mito original, mesmo depois de passar anos vivendo a história de outra pessoa. Ouvindo a alma novamente. O caminho de Hillman. Então, como encontrar o caminho de volta? Depois de tanto barulho, tantas armadilhas de produtividade, tantas conquistas vazias, como escutar a alma outra vez? James Hillman acreditava que esse retorno não acontece com esforço, mas com atenção. Porque a alma nunca vai embora de verdade. Ela só fica soterrada pelo peso de tudo o que nos ensinaram a valorizar. E é aí que seu verdadeiro trabalho começa. Não é correr atrás da próxima grande coisa. É ficar quieto o suficiente para ouvir o que já está dentro de você. Hillman dizia que a alma fala por imagens, não por lógica, por sensações, não por métricas. Ela sussurra, não grita. Então, se você quer escutar, precisa desacelerar. Comece com perguntas que ninguém mais faz. O que me encantava quando eu era criança, antes de me dizerem o que era útil? Que tipo de beleza me toca de um jeito que nem sei explicar? Que conflito interno eu venho evitando, mas ainda pesa no peito? Essas não são só reflexões, são mapas. Hillman não acreditava que o propósito é algo que você escolhe. Ele achava que o propósito escolhe você, e a metáfora dele para isso era radical. A teoria da bolota. A ideia de que você nasceu com uma semente, um projeto, daquilo que veio a ser. Antes da cultura, antes dos papéis, antes das expectativas. Dentro de você existe um padrão querendo se manifestar. Não um imposto de fora, mas um que mora lá no fundo da alma. Sua missão? Proteger esse padrão, lembrar dele, não inventar. Mas aqui está a tragédia da vida moderna. Dizem pra gente encontrar nossa paixão, olhando para fora. Em cargos, em estéticas do Instagram, em estilos de vida. Pedem para adolescentes escolherem uma carreira antes mesmo de escutarem o que os chama de verdade. Recompensamos a obediência e chamamos isso de sucesso. E depois, nos perguntamos por que tanta gente se sente vazia. Mas essa apatia não é preguiça, é luto. É a alma lamentando em silêncio pela vida que veio viver e nunca viveu. Hillman diria, se você se sente perdido, desconectado ou sem sentido, não é porque tem algo de errado com você. É porque sua alma foi exilada, silenciada ou mal compreendida. E tem mais. Os sinais da perda da alma nem sempre são dramáticos. Às vezes, eles parecem com ansiedade constante, mesmo que leve. Um trabalho que parece bom no papel, mas vazio por dentro. Um sorriso que nunca chega nos olhos.
Uma vida que funciona, mas não significa nada. Esses não são só desconfortos emocionais. São sintomas, mensagens. Hillman acreditava que a alma sempre vai tentar se comunicar, mesmo que tenha que usar o sofrimento para chamar sua atenção. Mas quando você percebe isso, quando para de tratar sua tristeza como um problema e começa a ouvi-la, tudo muda. Porque aí, a dor não é mais o inimigo, é a porta de entrada. E quando você começa a perguntar, o que minha alma está pedindo, em vez de, como conserto minha vida? Você entra num caminho diferente, mais profundo. Vamos explorar o que acontece quando você abandona seu mito interior e como reconhecer os sinais escondidos de que está vivendo a história de outra pessoa. Sinais de que você abandonou seu mito. Perceber que você se afastou do seu mito pessoal nem sempre é óbvio. Na verdade, muitas vezes isso se esconde por trás de hábitos e emoções do dia a dia que a gente já aprendeu a normalizar. James Hillman diria que esses são os recados silenciosos da alma, não castigos, mas chamados para despertar. Então, como saber se você se desviou do seu caminho interior? Aqui estão alguns dos sinais mais comuns. Insatisfação crônica. Não importa o quanto você conquiste, nunca parece suficiente. Você corre atrás de meta em meta, mas a linha de chegada sempre se move. Sempre tem um próximo passo, mas nunca uma sensação de chegada. Comparação constante. Você não consegue parar de olhar para os lados. Sua autoestima fica presa no quanto você está indo bem comparado aos outros, e não se você está em paz com a sua verdade. Ressentimento sutil. Por fora, você sorri, mas por dentro, está amargo. Amargo com o trabalho, com a rotina, com você mesmo por ter seguido um caminho que nunca foi seu. Fantasias de fuga. Você se pega imaginando largar tudo e desaparecer. Não para descansar, mas para recomeçar. Não para relaxar, mas para finalmente se sentir vivo. Alegria morta. Até as coisas que antes te empolgavam agora parecem sem cor. É como comer com a língua dormente. A forma está ali, mas o sabor sumiu. Se você já sentiu qualquer uma dessas coisas, não está sozinho. Hillman acreditava que esse vazio é a alma dizendo: você está vivendo o mito de outra pessoa. Um mito imposto, não escolhido. Talvez seja o mito do bom filho, da filha exemplar, do provedor, do pacificador ou do filho de ouro. Esses papéis não são aleatórios. Geralmente são herdados da família, da cultura, do trauma. E eles trazem recompensas, aprovação, segurança, estabilidade. Mas o custo é a sua essência. Porque quanto mais tempo você vive um mito que não é seu, mais sua alma murcha por falta de cuidado. E o que acontece quando a alma é ignorada por tempo demais? Ela se rebela, nem sempre de forma dramática, mas de forma persistente. Às vezes em forma de um burnout que férias nenhuma cura, ou uma tristeza vaga que nem a terapia consegue nomear, ou um desejo profundo por algo que você nem sabe o que é. Isso não é autossabotagem, é alma-sabotagem, o seu mito interior se recusando a ser esquecido. O trabalho de Hillman nos ensina que a alma nunca para de sussurrar, mesmo que você finja não escutar. Ela vai continuar aparecendo nos seus sonhos, nos seus desconfortos, nos seus anseios. E aqui vai a boa notícia. O momento em que você começa a escutar, o mito desperta de novo. Você não precisa destruir sua vida, não precisa saber todo o caminho, só precisa voltar-se para dentro e perguntar diferente. Em vez de, o que devo fazer da minha vida? Pergunte, que história quer viver através de mim? Porque o seu propósito não é uma meta a ser cumprida, é um padrão a ser vivido. Não tem a ver com produtividade, tem a ver com presença. E quando você começa a honrar até os sinais mais sutis, os livros que te chamam, as memórias que te assombram, as atividades que te fazem esquecer do tempo, você está voltando para a história que sempre foi sua. Vamos ver como começar a recuperar esse mito, não com força, mas com devoção, e como a transformação mais profunda não vem de consertar a vida, mas de lembrar da alma, reencontrando o seu mito. O caminho silencioso da alma de volta para casa.
Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se lembrar. Não com a cabeça, mas com o coração. E não, isso não é sobre se reinventar do zero. É sobre se redescobrir, lembrar quem você era antes do mundo te dizer quem deveria ser. James Hillman dizia: precisamos de uma psicologia que devolva alma ao mundo. E como é que a gente começa esse retorno? 1. Comece com reverência, não com pressa. O seu mito não responde ao desespero. Ele responde à presença. Você não precisa forçar um momento de iluminação. O que precisa é criar um espaço sagrado para escutar. Isso quer dizer desacelerar, sentar em silêncio, deixar sua voz interior falar, sem interrompê-la com a ânsia de ser produtivo. O propósito nem sempre grita. Às vezes ele sussurra através daquilo que te emociona, o que você repara, o que te toca, o que te tira o sono de madrugada. 2. Siga o fio daquilo que te fascina. O seu mito deixa pistas pelo caminho. Está escondido nas obsessões da infância, nos sonhos acordados que nunca passaram, naqueles momentos em que o tempo some, porque você está completamente vivo. Não despreze essas coisas como aleatórias. Elas são pistas míticas. Hillman acreditava que a alma não cresce com métodos ou passos numerados. Ela cresce com imagens, emoções, imaginação. Então se pergunte: quais imagens vivem voltando na minha vida? Que temas aparecem nos meus sonhos? Que partes de mim eu silenciei só para ser aceito? 3. Pare de medir sua vida por padrões externos. O mito não é linear. Ele não se importa com o quão impressionante seu currículo parece. Ele não fala em números ou metas. Ele faz perguntas mais profundas. Sua vida está alinhada com quem você realmente é? Você está vivendo uma história que faz sentido para sua alma? Se a resposta for não, isso não é fracasso, é clareza. 4. Honre sua ferida da alma. Hillman acreditava que o que nos parte ao meio geralmente revela nosso mito. Sua dor não está atrapalhando o caminho, ela é o caminho. Não como sofrimento gratuito, mas como uma porta para um entendimento mais profundo. Às vezes, aquilo que mais te envergonha pode ser justamente a entrada para o seu propósito. O padrão familiar que você jurou quebrar, a identidade que você esconde, a traição que partiu seu coração, mas te abriu por dentro. Essas coisas não são acaso, são iniciações. 5. Aceite que o mito não é um destino, é uma devoção. Você não encontra seu propósito de uma vez por todas. Você retorna a ele várias vezes, como quem cuida de um fogo sagrado. Em alguns dias ele arde forte, em outros ele mal brilha. Mas você continua ali, porque isso não é sobre se tornar alguém extraordinário. É sobre lembrar da sacralidade da sua alma comum. Quando você reencontra seu mito, para de correr atrás de uma vida que parece boa e começa a viver uma vida que soa verdadeira. Nem todas as escolhas vão fazer sentido para os outros. E tudo bem, o seu mito não é um produto, é um pacto entre você e sua alma. Então, em vez de perguntar, qual é o próximo grande passo? Experimenta perguntar, qual seria o próximo passo mais honesto? Porque, no fim das contas, sucesso não é o quão longe você chegou, é o quanto você ouviu e seguiu o chamado do seu mito, mesmo quando o mundo tentava te distrair com barulho. E talvez seja exatamente isso que James Hillman quis dizer o tempo todo. Você não precisa de um mapa, você precisa de um espelho. Um espelho que reflita o mito com o qual você nasceu, aquele que ainda está esperando pacientemente pelo seu sim.